Então, voltamos. Então, estamos dando continuidade ao estudo dos 6 propósitos da fé na vida da gente. Já temos estudado diversos, agora estamos chegando ao 5º propósito da fé, que é a tradição evangélica. Ou seja, o 5º objetivo conecta o crente com a missão de Deus. E veja bem, lembrando, de repente, que nossas mentes têm a tendência de ser autoconsumidas, nós somos pessoas egoístas, então, de repente, nós temos um vínculo muito forte, um desejo muito forte de celebrar e curtir a salvação nossa em Cristo. Mas, por mais significativo que seja para nós a salvação é apenas um momento isolado no plano, no propósito de Deus em nossa vida. Paulo descreve o fim do plano de Deus. Pois é, então Paulo descreve o plano de Deus. E veja bem, devemos entender, e esse plano não culmina, não se resume com um homem. Mas antes termina com a restauração de todas as coisas e a glorificação de Deus. Ou seja, que o propósito de Deus só começa com a nossa justificação. Isso é importante para a gente entender. Consequentemente, Deus está no centro da sua atividade redentora, não o homem. É isso que a gente tem esquecido. Nós temos nos elevado, nós temos insistido em ocupar o espaço principal. Mas a missão só começa com a nossa justificação. O final da história é descrito em 1 Coríntios capítulo 15. Aí Paulo disse, então verá o fim, quando ele entregar, falando de Cristo, ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e poder, pois ele deve reinar até que tenha colocado todos os seus inimigos sobre os seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, pois ele colocou tudo debaixo dos pés. Agora, quando diz que tudo foi colocado sobre ele, fica claro que isso não inclui o próprio Deus que colocou tudo sobre Cristo. Quando ele tiver feito isso, então o próprio Filho será submetido àquele que colocou tudo sobre ele, para que Deus seja tudo em todos. Olha só, essa é a agenda de Deus. Esse é o objetivo de todo o trabalho de Deus. E é uma agenda convincente. A história termina somente quando Deus diz que termina. E culmina não com a minha salvação, mas com a vitória absoluta de Deus. Então, tudo se resume em Deus. E não é isso que Paulo falou em Romanos capítulo 11, assim, versículo 36, ele disse, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Então, veja bem, qualquer visão de fé ou da salvação que sugere que o propósito de Deus gira em torno da gente, de nós, em torno da nossa bênção, da nossa prosperidade, é ou simplesmente mal informado, ou pior,
é totalmente desonesta. Na verdade, é uma proposição perversa e representa uma corrupção total do propósito de Deus. A Bíblia é taxativa. Esta é uma história de Deus e o engrandecimento do seu santo nome. É isso que devemos sempre lembrar. Deus ocupa o centro dessa história. Tudo bem. Se fomos, nós chamados, salvos, justificados, se a gente saiu das trevas para poder andar na luz de Deus, então, se o Espírito Santo tem trabalhado em nossa vida, nos convencendo do pecado, nos chamando para a redenção, devemos entender que nós fomos chamados com uma determinada finalidade. Que nós não somos o objetivo dessa história. Nós não somos o herói dessa história. Mas antes, devemos entender que qualquer discussão de fidelidade, então, deve ser medida pelo nosso compromisso com o propósito de Deus. Deus nos chamou para uma determinada finalidade. E se eu não conseguir me conectar à missão de Deus, eu acabo anulando o propósito e, francamente, o significado desse chamamento. Pois Deus me chamou para um propósito definido. Portanto, todo filho de Deus deve internalizar a missão. A missão dele deve tornar a missão nossa em Cristo. E, francamente, somos sem opções quando se trata da agenda de Deus. Ou nós estamos ajuntando com ele, ou nós estamos espalhando, prejudicando o propósito de Deus. Não é isso que Jesus afirmou? E é verdade. E isso nos serve de um alerta. A obra de Deus nos desafia a reconsiderar e redefinir o nosso entendimento tanto da nossa vida quanto ao nosso propósito. Nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor, para fazer acontecer tudo que Deus tem ordenado, para fazer a obra e a vontade dele aqui prevalecer, como prevalece também nos céus. Então, nossa identificação com com a missão de Deus, devemos entender que foi comprometido por dois eventos significativos. O primeiro é o abraço do imperador Constantino ao cristianismo, na medida que ele oficializou o movimento, ou seja, antes de Constantino, a igreja, o cristianismo, vivia assim nas margens da sociedade, foi perseguido, cristãos foram mortos. Mas com Constantino, tornamos a religião do império. Essa teve um grande efeito no nosso entendimento do ministério. O segundo grande momento foi durante a própria reforma. E, ironicamente, ambos desses eventos são considerados momentos grandes vitórias para a fé, mas foram grandes derrotas para a essência e o significado do ministério. Ou seja, esses eventos foram desastrosos no que se diz em relação ao ministério, porque ambos resultaram em uma transferência não intencional do ministério, isolando o crente individual do seu lugar no plano de Deus. Então, veja bem, no caso de Constantino, o ministério foi transferido para o clero.
essa transferência foi aceita pela multidão. E quando eu digo multidão, não estou falando de pessoas fora da igreja, eu estou falando dos próprios crentes. Eles consentiram, talvez por questão de ignorância, talvez por questão de conveniência, mas, né, a igreja, a multidão dentro da igreja consentiu com essa transferência em relação ao ministério. Portanto, abrir mão do seu direito, olha só, do seu direito de nascença espiritual para exercer seu próprio ministério, para tomar posse da coisa, para ser participante na obra de Deus. E assim, o clero, né, assumiu a autoridade e, ao fazê-lo, praticamente barrou, anulou o propósito do chamamento individual na fé cristã. Então, o clero assumiu a autoridade a cuidar dos interesses da igreja e o endosso imperial formalizou uma tendência já estabelecida, pois, né, foi considerado apropriado que autoridades, né, imperiais interagirem com autoridades eclesiásticas de nível semelhante. Embora a dinâmica tenha sido um pouco mais complicada do que isso, complexo, os resultados foram dramáticos. Foi quando a missão se tornou a responsabilidade dos poucos, ou seja, os cleros, em vez dos muitos, ou seja, os irmãos, que toda a premissa da fé cristã mudou. Até hoje, sentimos os efeitos dessa divisão entre os poucos, os cleros, e os muitos. E até hoje, os irmãos, membros leigos, estão sendo defraudados do seu destino, e eu diria até da sua obrigação, dada por Deus de exercer seu ministério individual. A reforma acabou fazendo a mesma coisa. A reforma também resultou numa transferência de ministério. Novamente, né, a transferência foi feita à custa do indivíduo, porque logo após a reforma, né, grupos diferentes identificaram padrões distintos de crença e se separaram de outros crentes com base nesses princípios particulares. Ou seja, o apelo à unidade não foi atendido e iniciou-se um processo que jamais seria contido. Ou seja, estrutura após estrutura, denominação após denominação surgiram e, mais uma vez, o epicentro do ministério mudou. O ministério tornou-se investido nas estruturas denominacionais, com suas autoridades, à medida que as organizações variadas assumiram controle sobre o processo, assumiram controle sobre o ministério e a missão. Olha, é difícil quantificar o dano envolvido quando os crentes individuais são forçados à margem da missão de Deus. Já pensou? Que de repente nós somos espectadores dentro do nosso próprio, né, relacionamento para com Deus. Então eu vou repetir. É difícil quantificar o dano sofrido quando crentes individuais são isolados da missão. E eu diria que não há uma violação maior do que isolar ou marginalizar um membro do corpo da própria missão dele. Então devemos entender que o cristianismo
por natureza, é participativo. E não há uma violação maior do que me isolar, marginalizar, de me tornar um espectador dentro do meu relacionamento com Deus, dentro do propósito de Deus, dentro da missão de Deus. A essência de fé é internalizar, de tomar posse a toda a experiência da fé. Não somente a parte dominical dela, porque pensando bem, ficando isolado do meu lugar na missão de Deus, ou seja, né, ou a organização, a instituição vai assumir isso, né, os pastores, os padres vão assumir a direção da coisa, o ministério pertence a eles estão responsabilizados pela igreja, pela missão. Veja bem, ficar isolado do meu lugar na missão de Deus é muito prejudicial. Porque, veja bem, Deus quer que eu experimente tudo que a fé implica, tudo que a fé envolve. Mas quando de repente, né, é me negado o meu direito de cumprir meu propósito em Cristo, mesmo, sei lá, né, sobre a ideia de pretexto de eficiência, que envolver todos os irmãos é muito ineficiente, envolver os irmãos vai ser muito bagunçado, eles não são tão bem preparados, não são capacitados do jeito que nós somos, que fomos treinados, sei lá, essa história toda. O que acontece é que agora a única coisa que me sobra é a parte de domingo. Então, a minha fé acaba sendo definida por o que acontece no domingo, porque já fui, eu sou despojado do propósito da minha fé, do papel que Deus tem me dado, que Deus ordenou para mim como um filho dele. Mas veja bem, eu vou dizer a verdade, que em toda honestidade, esses direitos nossos, direito de assumir, cumprir um papel dentro da missão de Deus, nem sempre são usurpados. Não são sempre usurpados. Muitas vezes se entregava esse direito livremente. Não é que alguém nos roubou ou alguém nos negou os nossos direitos da nascença, mas nós abdicamos os nossos direitos, porque somos consumidos, mas comprometidos com nossos próprios agendas. Preferimos não arcar com a responsabilidade de exercer um tal ministério. Pode ser que até a gente enganou a si mesmo, pensando, olha, deve ser mais fácil, deve ser mais eficiente que alguém assume que é mais preparado do que eu, mais estudado. Ou talvez a gente pensa que, sei lá, deve ter talvez um lugar para especialização dentro dessa história toda, ou seja, que tem pessoas mais qualificadas do que eu para exercer uma tal função. E é claro que sim, mas isso não quer dizer que você não tem um lugar, que você não tem o que oferecer. O ponto que eu estou querendo chegar é o seguinte: eu posso facilmente, com muita facilidade, racionalizar o meu afastamento do propósito e da missão de Deus.
No outros são mais. Eu sou muito novo na fé. Eu não sou muito conhecedor, né? Não sei onde achar essas coisas na Bíblia. Eu sou muito assim, né, superficial na minha fé. Outros estão mais bem preparados, outros têm estudado, outros já têm, né, sei lá, feito uma faculdade. Mas reflita comigo. Quando me afasto do propósito e da missão de Deus, pensa comigo. Quem é o maior perdedor nessa história, nesse cenário? O prejudicado é Deus? Dificilmente. Não, nós nos marginalizamos. Nós descontamos o nosso valor, a contribuição que a gente pode fazer, que talvez somente a gente pode fazer, pela nossa recusa de assumir o nosso papel ordenado por Deus. O trabalho vai continuar. Como disse, o Deus não vai sofrer com isso. O trabalho vai continuar, nós simplesmente não faremos parte do trabalho. E essa é a vida de muitos na igreja hoje. Outros estão, né, dando duro, outros estão aí, né, batendo duro em prol do reino de Deus, enquanto os outros estão aí como se fossem espectadores e fazem isso a seu próprio prejuízo. Se eu renunciar a minha parte na missão, como uma parte normal, essencial da minha fé, então estou obrigado a realmente refletir e enfrentar a minha própria apatia. Eu devo entender que meu recuso de me relacionar com o propósito de Deus é prejudicial em todos os sentidos. E essa é a batalha que a gente enfrenta. Consequentemente, somos chamados para realinhar nossas prioridades e criar espaço para o propósito de Deus em nossa vida. Então eu tenho que abrir espaço. Tem que separar um tempo. Tem que dar uma prioridade maior. Tenho que assumir. E quando fazemos isso, recuperamos nosso devido lugar na missão de Deus. Não somos espectadores. Somos participantes. Somos parceiros de Deus na obra dele. Portanto, quando eu considero a missão, o assunto maior não é aquelas pessoas, sei lá, no outro lado da cidade, no outro estado, no outro país, que carecem do conhecimento de Deus. O maior assunto é a vitalidade da minha fé. A vitalidade da minha fé. Como pode a minha fé ser vibrante se eu sou indiferente ao seu propósito? O motivo que eu fui chamado. O que Deus tem para me realizar. Eu estou aí cuidando dos meus interesses, dando o meu jeito, seguindo o meu sonho. Não crio nenhum espaço, ou pouco espaço, para o propósito de Deus nesse mundo. Então, como é que eu posso me encarar como uma pessoa fiel se eu abrir mão da missão para atender desejos egoístas ou buscar, sei lá, prioridades pessoais? Veja bem, a missão não é apenas sobre pessoas em terras distantes. A missão, na primeira instância, é sobre quem nós estamos nos tornando ou deixando de nos tornar
quando não estamos alinhados com o propósito de Deus. Somos obrigados, portanto, a recuperar aquele sentimento, aquele sentido de vocação, que eu fui chamado por Deus para uma determinada finalidade. Então, qual é o propósito de Deus? Qual é minha parte nesse propósito? Temos que, no certo sentido, retomar o que entregamos há séculos para os clérigos. Precisamos insistir que a nossa fé exige a nossa participação, que nós engajemos na missão e recuperamos o nosso direito ordenado por Deus. E se alguém julgar isso inconveniente, ineficiente, julga que nós não somos tão bem preparados, capacitados, olha, a minha resposta para essa mentalidade é o seguinte: Deus me chamou para ser sua testemunha. Não chamou o padre, não chamou o pastor, ele me chamou. Ele não chamou a instituição, ele me chamou. Ele me capacitou. Ele abre portas para mim e eu vou prestar contas para minha recusa de aproveitar as oportunidades que Deus tem me proporcionado. É ou não é? O ponto é que não podemos divorciar nossa identidade cristã do nosso sentido de missão. Não podemos divorciar nossa identidade, nosso entendimento do significado de ser cristão da missão de Deus. E quem sugere que sim, que eu estou indo muito bem aí sendo um espectador dentro da igreja, bem, essa pessoa não está falando da parte de Deus. Olha, o desafio é sempre de engajar a missão como eu estou descrevendo aqui e entender que, ao mesmo momento, essa é uma proposição simples e complexo. Veja, é complexo porque nossos pressupostos em relação ao ministério já estão arraigados e estão tão arraigados que mal podemos imaginar o ministério em qualquer outra forma senão esses paradigmas institucionais já estabelecidos. Ou seja, essa é a nossa expectativa. Essa já é a realidade da coisa, a norma. A verdade é que a religião organizada tem dominado tanto nosso pensamento em relação de tudo isso que é difícil para a gente imaginar o ministério seguindo qualquer outra diretriz. Mas a Bíblia é clara. Escuta Romanos capítulo 12. Assim como o corpo, embora um tenha muitas partes, mas todas as suas muitas partes formam um só corpo. Pois todos nós fomos batizados por um Espírito para formar um só corpo. Judeus, os gentios, escravos ou livres, e todos nós recebemos o único Espírito para beber. Mesmo assim, o corpo não é formado por uma parte, mas por muitos. Ora, se o pé dissesse, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, não deixaria por isso de fazer parte do corpo. E se o ouvido dissesse, porque eu não sou olho, eu não pertenço ao corpo, nem por isso deixaria de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o sentido de audição? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Finalizando, mas na verdade,
Deus colocou as partes no corpo, cada uma delas, exatamente como Ele queria que fossem. Se todos fossem uma parte, onde estaria o corpo? Então, na mente de Paulo, o ministério era simples, muito simples. Deus colocou as partes dentro do corpo. Ele deu uma função para cada parte, ou seja, cada membro. Então, o ministério é simples no sentido que cada um recebe uma habilidade, um dom de Deus, pelo qual ele deve abençoar o corpo. De fato, Efésios capítulo 4 elabora ainda mais, afirmando que a igreja, ou seja, o corpo, né, só se edifica no amor, e veja a frase, na medida que todo membro e cada parte faz o seu trabalho. O princípio operativo antecipa como cada crente se torna uma componente, né, contribuinte ao sucesso do corpo. De fato, nesse capítulo 4, né, o apóstolo esclarece que o papel da liderança é equipar o crente individual para a obra do ministério. Então, o ponto é, o ministério é sempre uma preocupação individual. Sempre tem esse vínculo individual, porque cada parte e todo membro tem o que fazer. O ministério não pode ser, então, né, se haja uma conclusão aqui, a conclusão seria que o ministério não pode ser divorciado do crente individual. É o crente que é capacitado pelo Espírito Santo. É o crente que será responsabilizado por seu relacionamento para com a missão de Deus. Nem o clero, nem a instituição podem negar, né, o chamado de Deus na vida do indivíduo. E essa é importante, e por esta razão buscamos um paradigma que permita que o crente individual retorne à vanguarda do ministério. Ou seja, olhando para a igreja, olhando para o corpo, o que se destaca não é que em nossa reunião de liderança estamos fazendo isso. Ou seja, nós temos criado um plano, nós aqui entre os bastidores temos um plano e estamos promovendo um plano. Mas o que se destaca é o envolvimento, a contribuição de cada membro. Então, somos compelidos a reconhecer que este conceito de ministério é consistente com a obra individualizada, obra única de Deus na vida de cada um. E isso de acordo com os dons que tem recebido, a fé que tem recebido, a medida da fé que tem recebido cada membro. E por sinal, eu até acrescentaria, é justamente através dessa dotação que Deus exerce controle sobre o corpo de Cristo. Infelizmente, muitas vezes estamos nem aí com essa dotação. Estamos ocupados demais, né? Com nossos planos e nossa filosofia de ministério para tentar o que Deus está fazendo, como Deus está capacitando o corpo para o ministério. Portanto, né, a missão é cumprida quando incorporamos o que temos aprendido de Deus.
na medida que incorporamos a dádiva de Deus a cada parte, todo membro. E daí, a gente pode ver a igreja se consolidar, a igreja se unir em torno da dádiva, da direção de Deus, recebida pelo Espírito Santo. Portanto, o paradigma que capacite o crente individual e a percepção que somos nós, que somos nós que tornemos e nós que, acabamos se identificando tanto com a mensagem como também tornemos o mensageiro. Essa última frase sugere que não apenas contamos a história, que tem sido nosso objetivo habitual. Sempre temos, assim, prestado atenção, celebrado aquela que sabe contar a história, o evangelista, sei lá. Mas o ponto é quando nós falamos da gente ser não somente o mensageiro, mas também a mensagem, de repente, a gente vê a nossa vida e o desafio nosso trabalho, uma luz diferente. Porque não somente contamos a história, mas também nos tornamos a história. E isso explica a importância do sexto objetivo de fé, ou seja, a tradição encarnacional. Ou seja, minha responsabilidade em relação à missão não termina com a narração da graça de Deus, mas encontra cumprimento na minha assimilação da graça de Deus. E isso faz sentido. Por que crescemos em todos esses 6 componentes? Por quê? Por que incluímos a ideia de sermos guiados pelo Espírito, de viver uma vida santa, de ter um relacionamento íntimo com Deus e ainda nos relacionar com a missão em si? A resposta é para que as pessoas ao nosso redor, pessoas no mundo, possam ver em nós a própria mensagem que estamos pregando. Então, estamos querendo que as pessoas vejam em nós a própria mensagem que estamos pregando em relação à bondade e fidelidade de Deus. Então, a minha história é uma extensão da história dele, do seu filho. Minha história é uma ilustração da vida e da missão de Jesus na Terra, o que é que Deus está querendo realizar no dia de hoje. A minha vida acaba se tornando um exemplo perfeito do que Deus pode fazer com um pecador. E o interessante é que este conceito de missão não exige que eu ande nem sequer um passo fora do meu caminho. Não exige que eu reordene toda a minha vida ou que eu vá para algum lugar exótico, para a África, para a Ásia, para o Japão, sei lá, Tailândia, para cumprir uma obra missionária. Mas antes, ele me chama para ser seu filho genuíno, legítimo, de viver uma vida espiritual genuína em todos os momentos. Ou seja, a missão exige que eu seja o aroma de Cristo em todas as circunstâncias.
Recordamos a declaração de Jesus na festa, grande festa, vem de Lucas capítulo 7, aliás, João capítulo 7, onde ele disse que rios de água viva irão fluir de dentro de nós. Então, temos aí, né, você. Temos aí algum clérigo. Temos aí algum presbítero, diácono, algum obreiro, sei lá. Homem, mulher, mais novo na fé, mais experiente na fé. Todos nós, de acordo com a nossa condição, de acordo com o nosso entendimento, a nossa maturidade, todos nós temos o mesmo, né, papel, a mesma obrigação de ser, ao mesmo tempo, o mensageiro e a mensagem. Minha vida é um exemplo perfeito do que Deus pode fazer com um pecador. Não pode haver espaço entre você e a missão, porque você é a validação da missão. Veja bem, sem a sua transformação, sem você assimilar tudo que a palavra nos diz em relação ao Evangelho, tudo que a gente fala não passa de palavras vazias. Conclusão. Vamos falar. Esta definição de ministério, esse entendimento, em que nós tornamos não somente o mensageiro, mas a própria mensagem, explica tanto a glória e o terror de assumir o nosso lugar da forma que foi ordenado por Deus, na medida que a gente assume a missão dele. É por isso que somos tentados a abdicar esse papel. Sem acepção, todos nós perguntamos: quem sou eu? Quem somos nós para cumprirmos um papel desse? Quem somos nós para sermos aroma de Cristo? Desculpe, eu esqueci de avançar o slide aqui. Desculpe. Eu vou deixar você dar uma olhada aqui. Espera aí, eu vou mandar mais perto. Então, como crentes, somos os mensageiros e a mensagem. E sem a nossa transformação, sem a gente incorporar todos esses valores, então tudo que a gente fala não passa de palavras vazias. Então, veja bem, como eu estava falando agora, vamos avançar o slide. Essa é a glória, esse é o terror de assumirmos esse papel. Quem somos nós para sermos o aroma de Cristo, a mensagem, a fonte de água viva? Como podemos, revestidos do jeito que nós somos, de tanta fraqueza e tanta fragilidade humana, como podemos nos oferecer como prova de, francamente, qualquer coisa? A resposta, é que nós somos os filhos de Deus. Talvez nós desconfiamos, até justificadamente, com razão, tal propósito. Que eu posso ser não somente o mensageiro, mas eu posso oferecer a minha vida como prova da mensagem. Paulo esclareceu tudo. Ele disse: mas temos esse tesouro em vasos de barro. Então, Paulo coloca tudo isso na perspectiva certa. Em 2 Coríntios, ele, no certo sentido, com a visão dele, supera todo o nosso ceticismo. Sim, nós somos falhos.
Estamos acometidos de tudo que é, né, falha e fraqueza. Mas a gente não deve se desesperar em relação ao ministério, ou de nos propor como, né, não somente mensageiros, mas também a mensagem. Porque ele escreveu o seguinte: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que tudo supera, é de Deus e não a gente, e não nós. Olha, só Deus mesmo faria essa escolha. Deus, na sua sabedoria, escolheu nosso traço menos atraente, nossa fraqueza, para mostrar a sua glória. Já pensou? Que ironia! É a nossa fraqueza e não nossa virtude que destaca a sabedoria divina. É nosso fracasso, nossa falha, nossa fraqueza e não a nosso esforço que demonstra que todo o poder e toda a glória provém dele. Olha, nós somos pecadores, nós somos acometidos de toda vaidade, de toda falha, de sermos pessoas às vezes arrogantes, invejosos, eu não sei, né? Pessoas mesquinhas. Mas mesmo assim, podemos ser ambos o mensageiro e a mensagem. Eu sou um exemplo do que Deus pode fazer com um pecador. E em tudo isso, a glória acumula para seu santo nome. Não é que eu sou alguma coisa, não é que eu tenha alcançado alguma coisa, não que eu sou uma pessoa santa, nem uma pessoa muito entendida. Eu sou um pecador que espera, um pecador que celebra que meu Senhor morreu para pecadores, que sou eu. Então, a conclusão surpreendente é que Deus, né, nos escolheu em nossa fraqueza para demonstrar e magnificar a grandeza e a glória dele. Olha, no mínimo, devemos comparecer. No mínimo, devemos comparecer. A gente deve se fazer presente para a missão. A gente deve se fazer presente colaborando dentro do corpo. Cada membro, toda parte, fazendo a sua parte. Daí a Bíblia diz: e o corpo edificará a si mesmo em amor. O segredo não é nosso plano, não é o irmão falando nem cicrano. Não é o bendito, né, pessoa, né, que é conhecedor de, né, que nem imaginamos. Somos nós em nossa fraqueza, servindo o Senhor da melhor forma possível, seguindo o Senhor imperfeitamente, mas entendendo que o segredo não é em nós. Nós somos os barros, ou vasos de barro. A glória é dele.
Basta a gente oferecer o que temos para oferecer, contribuir o que temos para contribuir, de incorporar em nosso viver o que temos aprendido de Deus. E Deus será glorificado.